Bom, vamos falar do outro nordestino, né, que venceu na rodada, que foi o Bahia. Fez o dever de casa, 3-0 no Juventude, Jean Lucas deixou 2, Lúcio Rodrigues, hein, ressurgiu. Vamos falar sobre isso também. E o Bahia está no G4, hein? Bahia, triunfo importante, tá ali no G4. Eu acho que é o quarto colocado, É hein, o meu quarto. querido Alan Roberto. Só corrigindo aí, né? Quarta colocação para o Bahia. A gente também daqui a pouco fala um pouco sobre classificação e perspectiva, porque em termos de pontuação não está muito distante do líder, não, né? Que é o Flamengo, né? Tomou a liderança do Cruzeiro. O Flamengo venceu agora há pouco o Atlético Mineiro e é o novo líder. Cássio Cardoso, né? Um triunfo obrigatório, né? Aquele jogo também que se você não ganha, é, e somada a eliminação, né, na Copa Sul-Americana, a crise poderia se instaurar, né? Você é eliminado. Tudo bem que o Bahia não estava com foco, né? Com foco na Copa Sul-Americana, mas fez o dever de casa, né? Isso, fez 3-0, o Lúcio deixando o seu golzinho, o Jean Lucas aparecendo ali na área, né, para fazer gol. Tudo certo, né? Para o Bahia priorizar o Campeonato Brasileiro acabou, em termos práticos, dando certo, né? Teve um empate contra o Fortaleza fora, mas no geral o time segue ali na parte de cima. Fábio, com certeza. Abração para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. O, o jogo hoje era uma conta, né? De luz para o Bahia pagar, mas dá para dizer que o Bahia pagou essa conta com dias de antecedência e ainda ganhou um desconto. Um jogo que tinha algumas. Vamos dizer assim, a gente podia imaginar um Bahia bem superior hoje, uma oportunidade para o Bahia, porque apesar do Bahia ter desfalques importantes, né, o Bahia teve uma dificuldade para montar sua linha de defesa. Não o titular, mas eu digo para o jogo, porque Canu está machucado, Fred Lippert está machucado, o Rezende está voltando de lesão, o Santiago Mingo foi suspenso e o Gilberto foi suspenso. O Caulinda virou um desfalque de última hora com uma virose. E o Bahia tinha esses problemas para enfrentar o Juventude, mas o Juventude também tinha problemas. O Juventude entrou em campo na quinta-feira de noite. É um time que tem a pior defesa do campeonato, já chegou em Salvador com a pior defesa do campeonato. Não tinha somado nenhum ponto fora de casa, continuou sem somar. E perdeu três titulares, né? Perdeu o Kaique, o Marcos Paulo e o Gilberto, aquele ex-Bahia, todos por suspensão. Esse cenário, ele aumentou muito a confiança de um bom resultado do Bahia, mas é aquilo que você falou aí na introdução. Mais que dar 3 pontos de novo no campeonato, já que o Bahia não venceu o Fortaleza e nos últimos 3 jogos não venceu, né? Foram 2 empates e uma derrota, montando o Sul-Americano. O Bahia precisava passar um recado de superação do momento. Né? Superou, foi eliminado, paciência, vida que segue. E esse jogo contra o Juventude, eu diria que foi um cenário perfeito, assim, né? Porque o adversário fragilizado, fisicamente também muito exigido, jogo na Fonte Nova, e aí dá para dizer que o time tirou bom proveito desse contexto. Novidade na escalação foi a presença do Ronaldo, mas não dá para dizer que o Ronaldo, em vez do Marcos Felipe, é uma surpresa, porque depois da falha do Marcos Felipe, o primeiro gol do América de Cali, no jogo da Colômbia, somando ali os questionamentos no gol do Fortaleza, que na saída do gol, na minha opinião, ele errou, não no chute do Marinho. Tô pegando a lembrança do gol olímpico de Hulk, o Marcos Felipe ficou realmente numa condição muito sensível. E aí, se É uma falava mudança muito. definitiva, Cássio? Não, não acho, não. Ou foi só para preservar, né? Jogo em casa, vamos É, deixar o Marcos Felipe fora? o Rogério, da outra vez, o Rogério, quando mudou e deixou o Ronaldo até se machucar. Né? É. Só que aí o Marcos Felipe voltou naquele mesmo jogo contra o Cruzeiro. E depois daquele jogo, o Marcos Felipe não foi bem, no 3-0, o Bahia entrou naquela sequência de bons resultados que começou naquela vitória contra o Isso. Ceará. E o Marcos Felipe era o goleiro titular e Foram ficou várias titular. vitórias por 1-0, né? Que o Marcos E Felipe não foram tomou 5 vitórias gol. seguidas por 1-0, 3 delas no Campeonato Brasileiro. Então isso
fez o Marcos Felipe assim, se colocar de novo numa boa condição, mas ele entrou no que a gente gosta de classificar como espiral de problema, né? E isso provocou uma situação bem delicada. Assim. Qual é a situação delicada? Ele entra em campo com a torcida desconfiando dele. Todo o estádio desconfiando dele. Podia não manifestar isso com vaias. Tinha gente falando que se visse o Marcos Felipe ia vaiar, mas acho que no geral isso não ia acontecer, a não ser que o Bahia estivesse mal em campo. Mas isso talvez não é só a questão da vaia, né? E eu acho que o Rogério Ceni foi muito feliz. Ele sabia que o goleiro ia entrar com medo de errar. E o Marcos Felipe, ele quando entra nessa do medo de errar, meu irmão, ele erra. É um clássico. Goleiro normalmente é assim. O Ronaldo estava vindo aí depois de lesão, muito tempo, acabou indo para o jogo. Foi a grande surpresa na escalação. Agora, o início de jogo do Bahia tinha um Juventude que tinha o Verón, o Talhari, também jogando ali na frente, e o Fernandes. Fernandes, qual é o nome dele, meu Deus do céu? Que foi o jogador de beirada, aquele é o homônimo até do jogador. Lucas Fernandes. E ele chegou ali na frente para tentar fazer uma pressão na saída de bola do Bahia. E no início do jogo, o Juventude conseguiu deixar o Bahia meio tenso, né? Talvez, Fábio, algumas questões tenham contribuído, né? Veja que alguns cenários de favoritismo foram questionados quando a bola rolou nessa rodada, né? A gente viu o Mirassol ser melhor que o Vitória ser melhor que o Mirassol no Maião, e foi empate, e o Ceará virou para cima do Cruzeiro, e o jogo acabou, inclusive, antes da bola rolar na Fonte Nova. Então o Bahia viu, né, e soube que o líder tinha perdido em casa de virada para o Ceará, e era um cenário inesperado. Então, existia talvez uma preocupação, né, de, rapaz, não vamos deixar isso acontecer aqui. E o Bahia começou muito nervoso, o Juventude com essa linha de 3 jogadores, o Lucas Fernandes, o Verón e o Talhari, tentou marcar a saída de bola, e aí entra um detalhe. O Gabriel Xavier, que foi o substituto do Ramos Mingo, ele vai para zaga central e o David Duarte deslocado para quarta zaga, jogando efetivamente na posição do Ramos Mingo, que estava suspenso. E o Arias no lugar do Gilberto. O Gabriel Xavier não tem uma intimidade boa com a bola. Assim, a parte técnica dele deixa a desejar. E a gente, quando vai fazer uma análise de desfalque na zaga do Bahia, a gente precisa fazer análise sobre 2 prismas. O primeiro prisma é o prisma defensivo, né, a fase defensiva, a segurança defensiva. Mas existe um outro muito importante, em especial quando o Bahia joga em casa, que é o início das jogadas, é o passe para frente, é a intimidade mínima com a bola para sair de uma pressão na saída, já que o Bahia insiste e privilegia jogar dessa forma. E o Gabriel Xavier não estava confortável, o David Duarte, quando é deslocado para a esquerda, também fica meio troncho, e o Ronaldo, ele não tem a facilidade, aparentemente, que tem o Marcos Felipe para jogar com os pés. Não é que o Marcos Felipe seja grande coisa. Acho que o Marcos Felipe está evoluindo nesse aspecto, mas é melhor do que o Ronaldo. E aí o Bahia sentiu. O Bahia teve dificuldade para fazer o movimento tradicional de sair da pressão com a bola no pé. O Juventude incomodou. Ainda tinha essa questão que podia ser ansiedade ou nervosismo, mas o fato é que o Bahia investiu muito em bolas longas. Teve uma chance muito clara no início com o Eric Puga no rebote do William José, cabeceou, né, a jogada do Ademir, o William José cabeceia. Foi o Arias que cruza, o William José cabeceia, o Puga perde o rebote, mas pouco depois teve um susto expondo essa insegurança, porque um contra-ataque, na verdade não era nem contra-ataque, né, a bola era inteira do Gabriel Xavier, uma bola rebatida pela defesa do Juventude, e o Gabriel Talhari vai para fazer a pressão no Gabriel Xavier, e o Gabriel Xavier tenta acessar o David Duarte, e ele erra. A bola fica no peito do jogador do Juventude, que caminha, e aí chuta travado com o David Duarte já na entrada da área, a bola bate o David Duarte e encobre o Ronaldo, travessão e chão. Aquele momento ali foi um momento tenso, porque o Bahia não estava com o controle absoluto do jogo, apesar de estar melhor, e parecia um pouco exposto e desencaixado
nesse lado direito da sua defesa. A bola não entrou, o Bahia aos poucos foi retomando ali o controle de jogo mais ao seu estilo, né? Saindo da pressão. E quando o Bahia saía da pressão na primeira linha, o meio-campo estava solto. Muitas vezes Everton Ribeiro pegou bola solto, Caio Alexandre pegou bola solto, o Jean Lucas pegou bola solto, o próprio Juba, indo para a construção por dentro, também pegou bola solto. E isso aí para o Juventude foi devastador, né? Porque a qualidade do Everton Ribeiro ela é acima da média. E se você não marcar o Everton Ribeiro em cima, você vai ficar correndo atrás da bola. E o Juventude começou a correr atrás da bola, o Bahia passou a ter mais construção pelo lado, chegou a ter uma grande chance com o próprio Everton, uma troquinha de figurinhas ali, Jean Lucas, Pulga, Juba e o próprio Jean cruzando para trás ali, e o Everton Ribeiro isolou. Mas pouco depois veio o gol, e veio assim com essa afirmação, né, da confiança que o Bahia estava naquele momento, né? Do platô ali, da plenitude da performance do Bahia no primeiro tempo, aos 26, que a bola está no pé do Gabriel Xavier, ele dá no David Duarte dá no Caio Alexandre, o Juventude vai subindo a linha para tentar saltar na marcação do Bahia, e o Caio dá no Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro não domina. O Everton Ribeiro dá um passe de primeira pro Ademir, no ponto futuro. E o Ademir vai para cima ali do Natan. O Natan, coitado. Natan e Marcelo Hermes vão ter pesadelos com o Ademir. Sofreram bastante. O Ademir entortou o Natan, né, na pegada, precisar de suporte, auxílio médico, e foi muito feliz ali na decisão do passe. O Jean Lucas se destacou para fazer 1-0. Quando vai fazer 1-0 desses 26 minutos, parecia uma questão muito natural que viesse o segundo gol, porque o Bahia parecia estar numa crescente. O gol fez bem ao Bahia, o Bahia seguiu ainda mais confiante, mas rapidamente essa confiança e esse controle absoluto, na minha opinião, resvalou da displicência, né? Num formato de jogo que o Bahia perdeu, assim, pode ter sido desgaste também, né? Exerceu pressão forte no início do jogo, para sair da pressão também correu muito, mas o finalzinho do primeiro tempo do Bahia, o Bahia não tomou susto, o Bahia não foi ameaçado, mas o Bahia não estava indo para o ataque, não estava saindo, não estava com aquele apetite que a gente viu em boa parte do primeiro tempo. Então, por isso, até eu considerei, Fábio, bem interessante o momento que a arbitragem encerrou a primeira etapa, porque apesar do controle do Bahia e de não ter tomado mais sustos, além daquele da bola na trave, do Talhari, quando estava 0-0, 1-0, uma bola bamba, 1-1, você vai para uma pressão para um vestiário, 45 minutos. Então, assim, foi bom ter terminado o primeiro tempo, e realmente foi bom. Porque o segundo tempo do Bahia foi um segundo tempo muito melhor. Foi um segundo tempo mais concentrado, mais incisivo. Apesar do Juventude abrir os trabalhos ofensivos, né, tentar ameaçar, o máximo que fez foi um chute do próprio Lucas Fernandes à esquerda do gol do Ronaldo. O Bahia controlou o jogo, subiu o tom e começou a criar. Chegou ao seu segundo gol com o Jean Lucas, né, um lance que o time costurou a troca de passes ali todo na entrada da área, ficou quem vai chutar, quem não vai chutar, e teve aí a oportunidade do Everton Ribeiro, que chutou e bateu na mão do Wilker, né, do Wilker Rangel. E se o Jean Lucas não faz o gol, provavelmente a arbitragem ia conferir no VAR, porque o braço não estava separado do corpo necessariamente, mas não estava recolhido, estava para baixo, a bola bate claramente, mas nem precisou desse debate, né? Porque o Jean Lucas ali fazendo as funções de centroavante, soltou a perninha direita e fez 2-0. Aí vem um momento que eu acho que o Bahia me deu ousadia para afirmar que o segundo tempo foi soberano, que foi essa fase aí entre os 2-0 e o 3-0, que o Bahia seguiu criando, seguiu tendo ali contra-ataques, teve a expulsão do Hudson, né, uma expulsão justa, porque ele já tinha tomado o amarelo pelo tempo na falta do Everton Ribeiro. No segundo tempo, ele puxa o Ademir, que ganhou dele na velocidade, até se a arbitragem entendesse que não era lance de cartão vermelho direto, ele seria expulso, porque ele já tinha amarelo, e o Bahia ficou realmente com o controle total da partida, se foi aos 31, com um detalhe, os jogadores do Juventude começaram a cair, cara. Cair, pedindo atendimento, tentando fazer que o tempo passasse, o meu de zaga do Juventude esgotado, o Reginaldo
começou a sentir. O Marcelo Hermes e o Natão pediu para sair também, não estava aguentando mais. Então o Bahia conseguiu. Pode ser porque o Juventude estava em campo quinta de noite, pode ser, é pesado, a gente sabe disso. Mas teve a qualidade do Bahia, né, na condução do jogo, explorando muito as costas do Hermes. E o jogo foi se conduzindo para um final, Fábio, com muita tranquilidade. Mas aí é aquela coisa, como o Bahia pagou a conta com antecedência, o Bahia ganhou um desconto. E qual foi o desconto? A possível recuperação de um ativo importante. O Lúcio entrou no jogo muito cedo, logo depois do segundo gol do Bahia, que foi aos 12, e ele não performou bem. Ele entrou aos 22 do segundo tempo. O gol do Bahia foi aos 12. O Lúcio não performou bem. Ele não participou com a bola bem. Sem a bola, ajudou a marcar, fez sombra, deu pressão na zaga, mas estava ali indo embora mais uma chance, né, dele encerrar o jejum. Ele fazia gol desde 20 de março contra o Ceará na Copa do Nordeste. Foi o primeiro gol daquele jogo, 3-2. Então tinha um risco ali, uma oportunidade que, com o tempo passando, virou um risco de mais uma partida que o Lúcio não agrega, e de fato, na dinâmica com a bola, ele não agregou. Mas aí o Kaique foi muito generoso, né? Fazendo uma função ali como se fosse um meia. Ele dá um passe por dentro para o Lúcio, que se posiciona muito bem. É o último lance da partida. E ele bate ali na saída do Gustavo para fazer 3-0. Um gol muito comemorado na Fonte Nova, muito comemorado mesmo. Você sente ali que não foi só o gol que fechou a vitória, que garantiu 3 pontos em question, não. Foi um gol que trouxe do torcedor. O torcedor viu claramente que era o Lúcio ali. Quando ele recebeu a bola, todo mundo já ficou com aquela expectativa de que ele pudesse finalmente encerrar esse jejum. Então foi um gol diferente, um gol que deu muita alegria para o torcedor do Bahia na Fonte Nova, e não deu nem para dar saída de novo. Véio. Depois do terceiro gol, talvez os próprios caras do Juventude tenham dito: juiz, acaba esse negócio aí que tá bom. E o Bahia conseguiu, nesse 3-0, chegar ao quarto lugar do campeonato. Um quarto lugar consolidado, não tem ninguém com menos jogos que o Bahia que possa passar o Bahia nesse momento. E, pelo contrário, o Bahia pode disputar com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 2 jogos a mais com o Bahia e 6 pontos a mais. Então o Bahia pode, inclusive, quem diria, né, existe a possibilidade do Bahia ter o mesmo número de pontos que o Cruzeiro em 17 jogos. Isso pode acontecer. É difícil, os jogos são Vasco fora e Inter em casa, mas o cenário é possível. E deu ali, né, uma resposta rápida, categórica, sem muita margem para inseguranças, a sua eliminação da Sul-Americana. Quando eu digo a resposta rápida, o Bahia não deu espaço para se falar de crise. Você mesmo levantou essa bola com propriedade. Se o Bahia não vence o Juventude, que não tinha feito ponto nenhum fora de casa, não fez, continuou sem fazer, o Bahia sofreria muito, porque a sequência de 2 empates e uma derrota, combinando com a eliminação, e a forma como o time se comportou em Cali, tudo isso ia via reboque. Mas o Bahia não deu muito espaço, não deu sopa para o azar, venceu com autoridade, foi muito superior. O quarto lugar do Bahia é legítimo e é merecido. E agora vai chegar ali, estamos chegando naquele momento, muito parecido com o da temporada passada, quando o Bahia vai para a reta final do turno, né, e é o momento que ele começa a oscilar. Por exemplo, quando a bola rolou hoje para o jogo contra o Juventude, não sei por que contexto, muita gente lembrando da sequência de jogos que o Bahia fez em casa. O Bahia vence o Atlético Paranaense na Baixada e vai para jogos em casa contra Cuiabá, que estava lá embaixo, e o Corinthians, que não tinha vencido ninguém fora de casa. Perdeu os 2, né? E perdeu os 2. E o torcedor ficou preocupado com isso. Boa parte desse elenco de jogo de hoje já estava naquela situação, mas hoje o comportamento foi bem diferente. Foi um Bahia que não deu sopa para o azar e dá esse passo aí bem bacana para se fixar ali entre os primeiros. Lógico que ainda dá expectativa, Fábio, sobre a condição do Bahia para a sequência, para não repetir o que aconteceu em 2024, mas no que cabia ao Bahia hoje, irrepreensível, fez muito bem o seu papel, venceu com justiça e continua lá na parte de cima da tabela. O Bahia tem 28 pontos, né, em 15 jogos. Na temporada passada eram 27 pontos, né, em 15 jogos, então até tem um ponto a mais aí esse ano. Tem condições, Cássio, de brigar com o Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras? Ou é muito difícil? Não, hoje é muito difícil, ainda é muito difícil.
É lógico que a gente fica com a expectativa, né, Fábio? O Bahia, inclusive, ele perdeu de Cruzeiro e Flamengo, mas ganhou do Palmeiras. E esses jogos todos foram fora de casa. Existe o copo meio cheio e o copo meio vazio para isso, né? Você vai. O Bahia tem 10 jogos para fazer em casa, hipoteticamente. 3 deles é contra os primeiros colocados. Então, assim, a perspectiva de vencer ela acaba sendo ali bem moderada. Existe, mas é moderada. Mas se o Bahia conseguir fazer o seu papel contra equipes periféricas, já vai ter uma equipe que está com a moral baixa, apesar de ter ficado muito competitiva, que é o Sport, no próximo sábado. O Sport está competindo, mas o Sport tomou um duro golpe na sua confiança ontem, com os 2 gols do Santos, e vai ali realmente ter que buscar forças novamente para tentar essa primeira vitória. Acredito que com o Daniel Paulista e com a Ilha do Retiro cheio, isso vai assim, o ambiente vai ser bem hostil esportivamente falando para o Bahia, mas o Bahia tem uma janela de oportunidades, né? É o Sport, que é o lanterna do campeonato. O gramado da Ilha do Retiro, inclusive, parece estar muito bom. E isso tem a sequência o Fluminense, que está com 4 derrotas seguidas. São João Arias não vence um jogo de brasileiro desde 2023. Perdão, então é um Fluminense claudicante. Então o Bahia tem cenário, fora os jogos adiados de Vasco e Inter. O Bahia tem cenário para sonhar ali em secção esse time e ir até onde for possível. Mas assim, se tratando de título, Fábio, eu acho que o Bahia não tem essa elasticidade de elenco. Não. O Flamengo tá ficando um negócio absurdo, né? Por mais que seja a reposição de saídas, mas a equipe tem uma capacidade de investimento muito grande. E você competir com esse Flamengo não é simples, mas se o Bahia se mantiver no G4, se o Bahia estiver frequentando essa zona aí de classificação direta à fase de grupos da Libertadores, o Bahia já vai estar dando um passo à frente aí em relação à campanha de 2024, sem dúvida nenhuma. Acredito e espero que em breve a gente possa falar sobre o Bahia disputar título, ponto corrido, mas hoje eu diria que é um sonho mais distante. Não imagino o Bahia palmo a palmo com Flamengo e Palmeiras, mas acredito no Bahia palmo a palmo pelo G4. Aí eu acho que dá para rolar. Porque, tirando o Cruzeiro, né, que até oscilou hoje, é Flamengo e Palmeiras, e depois eu não vejo ninguém, cara, assim, que possa dizer, cara, esse time vai botar ali, ligar o turbo. O São Paulo deu 3 jogos seguidos, mas o São Paulo oscila, né? Empolgação do Crespo ali. O Fluminense estava bem, perdeu 4 jogos em sequência, está distante. O Mirassol é um time bem modesto. Então, o Bragantino, queda livre, 3 jogos, 10 derrotas seguidas. Então, está vivendo também uma oscilação. O Bahia já passou. Então, o Bahia pode brigar palmo a palmo por esse G4, que pode ser, de repente, um G5, sabe-se lá o que vai acontecer. Mas título, espero em breve poder dizer que sim, mas nesse momento eu creio que seria uma distorção falar em Bahia na luta pelo título nesse momento. Eu também concordo, até porque o Bahia tem 2 posições muito chaves, né? Que é goleiro e centroavante, né? Eu acho que se porventura nessa janela conseguisse trazer um goleiro e um centroavante que chegassem de fato para serem titulares e obviamente dessem resultado dentro de campo, o Bahia poderia mudar de patamar, né? Mas sem essas 2 peças fica muito difícil, né? Você brigar. Eu penso exatamente assim. Goleiro confiável, o Ronaldo hoje não comprometeu, mas o nível de exigência foi baixíssimo. Centroavante, o William José voltou. O Del, que é um jogador muito novo e muito promissor, que é centroavante, foi para o banco de reservas, 16 anos. Haaland do Sertão, né? Isso, popularmente. Foi para o banco de reservas. O Thiago está machucado, né? O jogador está substituindo com frequência ali o William José. E o Lúcio fez gol, né, cara? Se o Lúcio voltar a viver um momento positivo, vai dar um senhor reforço. Mas o que eu estou querendo dizer não é nem para defender que o Bahia não tem que buscar um centroavante, que eu penso que deveria buscar um homem-gol. Sabe uma coisa que o Bahia precisa, mano? O Bahia precisa de jogador 2 dígitos. Aquele cara que vai ou dar mais de 10 assistências ou fazer mais de 10 gols na temporada. E quem sabe até 2 dígitos em gols e assistência, porque é o que faz a diferença no final das contas. O Flamengo tem um cara de 2 dígitos que é o Arrascaeta, tem o Bruno Henrique.
Palmeiras tem o Rafael Veiga, é 2 dígitos. O Hulk, 2 dígitos. Aí você vai ver o Luciano no São Paulo, 2 dígitos. Você precisa, o Bahia não tem esse cara de 2 dígitos. Os artilheiros do Bahia no Campeonato Brasileiro são Michel Araújo e Luciano Juba, com 3 gols cada um. E o Bahia tem um bom ataque no Campeonato Brasileiro. Mas ele é diluído. E talvez o Bahia tivesse um ataque ainda mais positivo, né? Os jogos contra Grêmio e Fortaleza fora de casa lembram muito disso. Como o Bahia, com um jogador mais decisivo, poderia estar em uma condição melhor. Não que seja uma crítica, é um absurdo, uma displicência, porque eu entendo que tem o Lúcio, que estava fazendo esse papel, tem o José, tem o Thiago, mas eu percebo hoje pela declaração do Rogério Ceni quando perguntado sobre reforços, Fábio, que a busca é por um jogador liberado para bater ali, bater chapa com o Pulga. Porque ele falou que o Kaique gosta de jogar pela direita do que pela esquerda. O Ademir joga mais pela direita do que pela esquerda. O Lúcio quer jogar liberado mais pela direita do que pela esquerda. Ele não tem ali um jogador que queira e de forma nativa vá investir ali naquela beirada pela esquerda. Então, deixou essa pista, essa bola quicando. E, de fato, 2 nomes que foram especulados no Bahia, o Tomás Conetti e o Léo Cienza, são jogadores com essas características. Em especial o Conetti, que eu pude acompanhar um pouquinho mais de perto o que ele faz em campo. Mas no Bahia, o fato é que o Bahia não tem nem esse cara resolvedor, os 2 dígitos, e o goleiro também não é um goleiro confiável. O Ronaldo não teve oportunidade hoje de provar que pode ser o titular de maneira incontestável. Então o Bahia precisa ter atenção a isso. Mas o discurso, ao mesmo tempo, do Rogério, que falou sobre essa questão do perfil da contratação, ele também falou da dificuldade de se achar um nome, está tudo caro, e disse que não vai fazer um esforço desse para não ser um jogador que vai realmente contribuir. Então, essa impressão de lentidão deve continuar aí em relação ao Bahia e seus movimentos de mercado. Muito bem, vamos dar uma moral para a galera aqui, inclusive a audiência é muito legal, galera que tá aí, deixa o like, tá? Super importante aí, deixa a curtida, mais de 300 dispositivos conectados nesse momento aqui, quase 11h30 da noite do domingo, então valeu para todo mundo e reforça aí o like. Bom, o Pablo Daniel fala que hoje ele tinha feito um comentário que era o seguinte: o que aconteceria primeiro, uma vitória do Sport ou um gol de Lúcio? Aconteceu primeiro o gol do Lúcio. E tomara que a vitória do Sport demore um pouco, né? Tô falando por mim. O Sport agora é aquele jogo que o time só tem a perder, né, contra o Sport, porque se ganha é obrigação, se perde é uma crise. Mas isso é uma armadilha, viu? Exatamente. Bom, o Fernando Júnior fala que o Bahia não venceu, passeou na Fonte Nova. Foi um segundo tempo, principalmente, e é muito mérito do Bahia, né? O Bahia meio que botou o jogo no bolso, realmente. O torcedor do Bahia, depois do segundo gol, 2-0, foi os 12 do segundo tempo, o torcedor do Bahia nem suou. Só suou se fosse cantando, pulando, comemorando. Mas aquele sufoco, aquela apreensão, aquele ai meu Deus, não teve não. Foi muito tranquilo. Bom, o Lucas Lima aqui mandou uma mensagem muito carinhosa. Valeu, Lucas. O Felipe Carvalho falando aqui, né? A gente corrigiu já, 28 pontos para o Bahia. O Brett André, treino de luxo. O Juventude é pior que o Sport. Fora de casa é mesmo, né? A Juventude não somou um ponto fora. E o Ricardo Maia Ribeiro, ele fala: pode acontecer esse ano o que aconteceu no ano passado, em que a imprensa do Sul e Sudeste falava sobre G3 e não sobre G4, quando o Fortaleza era o 4º colocado. Possível que isso aconteça de novo. Aí Mas o Bahia até acompanhando alguns debates nacionais, eu acho que muito por ter o Grupo City, né? O Bahia é até mais inserido nos debates nacionais do que até o próprio Fortaleza. Por ter o Grupo City, por ter Rogério Ceni à frente. Eu acho que o tratamento para o Bahia é um pouco diferente. Assim, eu acho que o Bahia ele consegue se inserir mais. Realmente, ano passado a galera fez para o Fortaleza muito vista grossa, né, para a campanha. Mas eu acho que esse ano não vai acontecer não com o Bahia. Muito o Rogério Ceni também tem isso, né? Um personagem nacional, então chama a atenção também. O Lucas Carmo falou que o Juventude é ruim demais. O Igor Santos
Falou que o Marcos Felipe tem a famosa sorte de goleiro. Não tem a famosa sorte de goleiro. Não tem mesmo, Aquela não. bola, aquela bola na trave seria gol se fosse o Marcos Felipe. Rapaz, o pior de tudo, eu vou dizer uma coisa, eu pensei a mesmíssima situação. Falei, rapaz, é a cara de Marcos Felipe, não tem culpa nenhuma nesse lance, uma bola desviar e entrar. E acho que esse é um problemão que o Bahia tem, que o Marcos Felipe tem, né? Porque ele, quando erra, Fábio, ele tem uma consequência danosa, assim. O Ronaldo, às vezes, o Ronaldo errou na saída de bola hoje, uma bola tosca, que ele jogou pro meio. Tava 1-0, se não me engano, pro Bahia já. Mas não teve nada, não deu nada, assim. E o Marcos Felipe, quando erra, parece que os jogadores estão ali incorporando Pelé, Messi e acerta, entendeu? Então é um negócio sério para ele também. Bom, o Fitness God fala que o Bahia vai terminar no G4 esse ano. O G4 vai continuar o mesmo até o fim do campeonato. E o Caliel fala que vai discordar de você, Cássio, em relação ao Gabriel Xavier. Bem com a bola no pé. O problema é quando ele é pressionado e aí não responde bem. Eu não. Mas assim, se ele tem que responder bem, velho. O cara vai jogar no Bahia titular e não vai se sentir pressionado, tem que se sentir pressionado e responder a pressão. Eu acho que ele tem dificuldade com a bola no pé. A bola no pé dele sai melão, direto. Eu, Calhau aí, com todo respeito, eu não vejo o Gabriel Xavier com a bola bem, não. Acho que ele é um bom zagueiro, acho mesmo. Gosto muito do futebol dele. Mas para você sair jogando com ele é arriscado. Bom, vamos para o campinho. Alan Roberto vai colocar na tela aí para a gente continuar analisando individualmente, né, os jogadores do esquadrão, começando pelo Ronaldo, que hoje não trabalhou, hein? Marcos Felipe deu azar. No jogo que ele não joga, vai uma bola no gol. Foi na trave, né? Foi a mais perigosa. Mas fora isso. E aí? Assim, não vou dar um verdinho claro para ele, porque, cara, assim, dá amarelo seria porque não trabalhou. O time todo foi bem, ele saiu jogando com os pés ali, mesmo que dando susto no início. Vai no verdinho, vai no verdinho. Não precisou trabalhar, né? Aí o jogo ajudou demais. Bom, a dupla de zaga hoje, DVD e Gabriel Xavier. Verde claro nos dois. O Gabriel Xavier tem esse aspecto, especial no primeiro tempo, deu bem susto. E foi invertido, tá? Porque assim, o Gabriel Xavier ele joga na zaga central, o David Duarte acaba empurrado para a esquerda. E eu vou dizer, o David Duarte no lado esquerdo parece um metaverso dele, velho. A situação bem mais desconfortável para ele ficar com a bola no pé, sair para o jogo, mas ok. Não comprometeram. Quando o Juventude tentou alguma coisa, a zaga do Bahia rebateu bem. Acho que eles merecem isso. O Arias também verdinho claro. Verdinho claro. Acho que ele foi regular. Foi bem. Merece o. Titular ou o Gilberto ainda é o dono da posição? Gilberto é dono da posição ainda. É dono da posição ainda. Principalmente quando o Ademir é titular. O Gilberto constrói por dentro, o Arias tem mais dificuldade. Aí às vezes eles se batem. Tanto que hoje o que aconteceu? O Arias acabou fazendo a saída junto com o David Duarte e Gabriel Xavier. O Juba virou um construtor mesmo. Mesmo o Bahia com 11 contra 11, mesmo com o jogo em aberto, esse movimento que o Juba faz muitas vezes, quando o Bahia está com a mais, ou quando o Bahia precisa muito atacar, ele já começou a ser feito desde o início. Assim. Então, o Arias não subiu tanto, não. Apareceu no campo de ataque, tá? Inclusive o cruzamento que o William José cabeceia é dele, mas é uma característica diferente. O Gilberto vai continuar dono da posição. O Juba vai botar o verde claro também. A dúvida, eu acho que o Juba foi bem, mas pareceu cansado mesmo. Caio Alexandre, verde Paulo Sérgio. Eu vou dizer uns negócios para você, meu querido Fábio Hermano. Jean Lucas, Everton Ribeiro e Caio Alexandre pode jogar o Paulo Sérgio nos três. Boa. Foram bem, jogaram bem. Jean Lucas fazendo 2 gols, Caio Alexandre com um bom controle naquela característica que é peculiar. E o Everton Ribeiro, para deixar o homem solto, ele estava para jogo.
Ali quando bota fraque, já sabe, né? Se ele botou fraque, que nem aquela galera diz que tem lugares que o pessoal sabe se vai chover, se o pessoal começa a vender guarda-chuva mesmo no sol. Começou a vender guarda-chuva, rapaz, vai chover. Por quê? Estão vendendo guarda-chuva já. Everton Ribeiro, se ele tirou o fraque do armário, pode ter certeza que o homem vai dar show. Vai ter espetáculo. Impressionante. Joga demais. Então, meio de campo aí, todos com o verde Todos Paulo com. Sérgio. Vamos ser. E o ataque? Ademir, Pulga e William José. Ademir, um verde, Paulo Sérgio. William José e Pulga, um verdinho claro. Esse verdinho tá diferente. É o verde Paulo Sérgio, esse aí. Ah, Esse é o Paulo Sérgio, entendeu? A é o gente Paulo Sérgio mesmo, né? é o próprio Paulo Sérgio. É o Paulo Sérgio no tom do verde. Ó, tá aí, ó. Sensacional. Dando um joinha aí, ó. Sensacional. Justo. Muito bem. Então, 4 verdes Paulo Sérgio aí pro jogadores. William José e Pulga, o verdinho mais claro. Muito bem, todo mundo verde, hein? Rapaz, o jogo foi muito tranquilo. Seria muito rigor pesar a mão em alguém ali, até porque o Bahia controlou o jogo bem e todos os setores se comportaram bem. Por exemplo, eu vou dar um verde Paulo Sérgio para um substituto. O Azevedo. Porra, entrou muito bem no lugar do Carlos Alexandre. Entrou os 22 também. Entrou junto com o Lúcio. E o lançamento que provocou a expulsão do Hudson foi do Azevedo. Ele se comportou bem, roubou bola na entrada da área, finalizou. Foi muito bem. Aí dos substitutos, o Azevedo vai nessa. O Michel Araújo teve pouco tempo, eu vou dar um amarelinho. Não teve. Amarelinho para ele e para Nestor. E Kaique Lúcio é o seguinte. Eu vou dar o verde Paulo Sérgio por 2. Porque só por causa do lance, velho. Kaique até fez mais um pouco. Lúcio não jogou nada. Nada. Mas o cidadão precisava de uma coisa e ele fez na hora que o cidadão pegou ali, o chefe de máquina do estádio, que pegou ali o disjuntor para desligar o refletor, que ele estava fazendo o movimento, o Lúcio foi e fez o gol. E o passe de Kaique foi muito bom. Kaique pelo passe e Lúcio pelo gol. Um gol que deixou o sabor do resultado diferente, viu, Fábio? Lhe digo, a forma como a torcida vibrou, foi a história do jogo. Sabe qual é a história, assim? Foi a cereja do bolo, né, esse gol. É a cereja do bolo, é a história que você narra, assim, o jogo que Lúcio desencantou. Deu uma manchete pro jogo, sabe? Diferente. Lúcio desencanta e Bahia vence, é isso. Eu acho que vale o Paulo Sérgio por isso, para os dois. Até porque foi um gol bacana, não foi aquele bate e rebate, não. O Kaique foi feliz no passe que encontrou o Lúcio, condição legal, e o Lúcio bateu bem também, para não dar chance ali para o Gustavo. E o Rogério Ceni, verdinho Paulo Sérgio, muita gente com verdinho Paulo Sérgio. E entre os Paulo Sérgios, qual foi o melhor? Rapaz, o melhor para mim foi Jean Lucas. Porque Ademir concorreu demais para isso. E o Everton Ribeiro também. Mas Jean Lucas, o Bahia, a gente falei aqui, né? O Bahia dilui muito os seus gols. O Jean é um cara importante, porque muitas vezes, quando o jogo está travado, é ele que aparece ali para fazer um gol. Quando não é o William José, quando não é o Pulga, ele fez 2. Então, mereceu ali para mim toda essa história do Lúcio, essa tranquilidade na reta final. Isso se dá porque o Jean Lucas chega lá e bota a bola dentro do gol. 2 vezes como centroavante. Então, para mim, ele foi o melhor em campo. Muito bem. Então, Jean Lucas, né? 2 gols melhor em campo. O Pablo Daniel também falou aqui que foi o Jean Lucas. O Caliel falou que ele tem a sensação que o William José não joga sempre bem, mas ele faz o Bahia jogar bem, como se ele fosse feito para esse esquema.
Agora eu concordo com o Caliel. O William José, ele é um facilitador, velho. Ele parece, sabe o quê? Um óleo na engrenagem, sabe? Para destravar. A bola, quando vai ali, ele como pivô, ele encontra passes, ele faz o jogo fluir. Muito técnico mesmo. Até lhe digo, surpreendente para mim o nível de qualidade técnica do William José. Eu não tinha essa impressão dele nesse nível, não. Ele facilita. Agora é pesadão, movimentação mais difícil, mas facilita muito o jogo quando a bola chega nele ali. Concordo com o Calhão. Muito bem, então, passado a régua aí no Bahia, o próximo jogo é contra o Retrô Copa do Brasil, Cássio. E aí, vai com força máxima ou vai poupar? É um time da Série C que está na zona de rebaixamento. Vamos descansar para focar no Brasileirão e manter essa campanha maravilhosa. E aí, o que o Rogério Ceni vai fazer? Depois daquele empate sem gols com o América de Cali, ele vai priorizar agora as Copas? Ou... Olha, o Bahia não botou o time titular em nenhum dos dois confrontos contra o Paysandu. O placar agregado foi 5-0. Por isso, pelo 5-0, ninguém achou que o Bahia estava abrindo mão da Copa do Brasil. O Bahia não abriu mão da Sul-Americana. O Bahia não foi competente para passar no Sul-Americano. O Bahia contra o América de Cali, em Salvador, o que fez falta ao Bahia foi compulsória a ausência que foi o José, um fazedor de gols. E lá o Bahia não jogou nada. Como é convencional também do Bahia, né? Na Colômbia, o Bahia jogou com o time principal contra o Atlético Nacional e tomou 1-0. Aquele gol do início do segundo tempo, com a mãozinha de fofifa de Marcos Felipe. O Bahia não fugiu ao padrão. Então, o Bahia abriu mão da sua. Não no primeiro jogo, meio que priorizou o jogo contra o Fortaleza, né? No primeiro Mas jogo. Mas não é priorizar, não tinha condição. Ó, qual é a lógica? Foram 3 jogos. O problema ali foi de ordem, certo? Se fosse invertido, se o terceiro jogo fosse o Fortaleza, o Bahia ia jogar contra o Fortaleza com o time que jogou, porque não tinha condição de 3 jogos, 9, 12 e 15. 9 contra o Fortaleza, 12 contra o Atlético Mineiro, 15 contra o América de Cali. Não dá para o mesmo time ir a campo. Os caras morgam, os caras não têm força, a perna pesa. Isso era claro, eu sabia que isso não significa que abriu mão. É porque era quem estava com risco de lesão, tinha jogador que não ia ter condição de sustentar com as pernas. E aí foi compulsório. Só que você usa elenco para isso, você investe em elenco para isso. Para uma situação dessa, você usar. Eu não vejo problema nenhum em você jogar com o time mesclado contra o América de Cali aqui. E mesmo assim, criou uma barbaridade e não fez gol, porque quem podia fazer gol, William José, estava machucado. Não ia jogar nem se fosse o time principal. Criou para isso. Não fez. Não fez. O canal do Carvalho, com 30 dias parado, velho. Velho, passe um ano parado e faça 3 jogos em 6 dias e veja o que é que vai acontecer. Não existe isso, pô. Não é acumulativo, não, pô. Essa ideia é muito doida, assim, da galera. Não é acumulativo, não. Se fizer 3 jogos de novo esse ritmo, o último vai estourar. Ou ele vai ter que fazer alguma coisa no meio. Só que ele ia abrir mão de brasileiro? Ele ia voltar contra o Fortaleza, jogo único, e abrir mão também? De colocar o principal no primeiro jogo pós-parada? É muito difícil. Foi uma decisão difícil. Ele tentou ir com o melhor. E eu acho que contra o Retrô, muita gente pode ter problema pro jogo. Não sei se vai Juba, ele já deixou hoje um spoiler de que Juba tá cansado. Capaz de Juba ser poupado. Vai o Zé Guilherme, que jogou contra o Náutico, por exemplo. O Pulga jogou todos, né? Tá jogando tudo. No intervalo do jogo lá da Colômbia, o Juba saiu porque não tava se aguentando. Pulga tá morto, cansado, desgasta. Então, eu acredito que contra o Retrô, o Bahia vai ser bem mexido. Velho, o Retrô é Série C, é zona de rebaixamento da Série C. Se o Bahia investe em elenco e não tem conforto para chegar contra o Retrô e mandar um time mexido em relação ao time principal, tem alguma coisa muito errada nessa montagem. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, o Nestor pode ser titular, o Cauli pode ser titular. Sabe? Acho que o Zé Guilherme pode ser titular, o Acevedo pode ser titular, Michel Araújo pode ser titular. Esses caras não têm condição. Contra o Paysandu, que é a Série B, o Bahia conseguiu passar o carro. E preste atenção, contra o Paysandu não foi pauta. O Bahia abandona a cobrança. Não abandonou nada. Não abandona. Só que você faz escolha porque os caras vão
estourar. Se você perder por lesão, Ademir, como estava, inclusive, machucado nos jogos contra o Paysandu, perder Juba, perder Pulga, não tem substituto não, cara. Não tem. Não consegue. Então, eu penso que é inevitável que o Bahia seja mexido para o jogo contra o Retrô. Eu diria que é uma oportunidade de fazer isso. Agora, é claro, vai. É em casa, né? O primeiro? É em casa. Vai com favoritismo absurdo. E talvez faça uma escolha aí de peças para não deixar esse favoritismo ficar só na teoria. O Bahia vai abrir mão de alguma coisa se o Bahia botar sub-20. Se for elenco principal, não está abrindo mão de nada. Senão não faz sentido você botar elenco. Né? Eu acredito que contra o Retrô vai ter muita mudança. Acredito mesmo. Vou ficar surpreso se o Rogério for com o Bahia Prime. Até porque ele já levantou a bola do esporte, a dificuldade que vai ser o jogo dela do Retiro de sábado, 4 da tarde. Então, ele já deixou ali nas entrelinhas, vai ter mudança. Muito bem. E o Caliel, ele quer testar o terceiro goleiro, o Jampa. Calma, né? Acho que não é para agora, né? Testar o terceiro goleiro. Não vai não. Não dá, né? É difícil demais isso acontecer. Aí é o seguinte, você passa o Jampa na frente de todo mundo, acabou o elenco. Você tem o Danilo Fernandes, que já está ali, quase como um auxiliar técnico regularizado. O Marcos Felipe e o Ronaldo revezando. Dificilmente o Jampa vai ter oportunidade agora. Acho muito difícil mesmo. Ele é bem jovem, né? Ele tem o quê? 16 anos, 17? 17. Né? 17. Não... Vai ter sua oportunidade, né? No tempo certo, imagina. E o costarriquenho, não chega nunca, hein? Ele tá vindo de quê, Cássio Cardoso? Meu amigo, minissérie, novela, trilogia, chama do que quiser, porque é inacreditável. É melhor nem vir, viu? Esses jogadores que chegam, é uma dificuldade de vir, geralmente não joga nada. E sabe o que é pior? Não faço a menor ideia. Não é tipo assim. Sei lá, pensa um goleiro retado aí, retado. A grosso modo, grosseiramente falando. Vamos supor que fosse o Ederson. E o Ederson, vem ou não vem? Eu já estaria reclamando, conhecendo o Ederson, sabendo que ele era muito melhor do que os goleiros que estão aí. Quer dizer, meu irmão, você vai ter que adiantar, pô. 7 meses nessa paquera aí sem futuro. E aí, eu acho que tá faltando ao Bahia dizer, Casa Pia, pega o goleiro e enfim no banco de reserva, já que você contratou outro, que eu vou mudar de freguesia. Acertado com o goleiro, o Casa Pia não cede, o Bahia ainda tá insistindo. Parece. Você sabe uma pergunta que eu tenho que responder direto? Aspas, Cássio, só tem um goleiro no mundo. É brincadeira. Faz sentido, né? Enfim, se fosse o Ederson, já reclamaria. Como é um goleiro que pega eu não faço ideia. Pega o Keylor Navas, pô. O Keylor Navas não tá na Argentina aí, né? Fechou. Mas pega, compra agora. Dá um jeito. O News Old Boys. É o News, né? Foi início do ano, né? Que ele foi pra lá. Foi. Que nada, rapaz. Reza a lenda, tem um jornalista, um amigo meu, Marcos Alves, lá de Portugal, que é baiano, ele acompanha o futebol português, e ele destacou a performance do Patrick Sequeira, no Casa Pia, foi uma grande temporada, mas foi a primeira vez que ele aparece nesse nível. Entendeu? Enfim, você fica ali confiando, porque vê o Mingo, que ninguém conhecia, e é titular absoluto, mas uma dosezinha de desconfiança por conta dessa lentidão aí para um anúncio, essa demora de fechar acordo. Aí, você sabe o que mais a gente lê? Bahia se aproxima de Patrick Sequeira. Está se aproximando tanto, devia estar muito longe, velho. Devia ser uma pegada da Austrália, sabe? Austrália-Brasil. Aí vai, se aproxima. Você anda 3 km, você se aproxima, né? Não quer dizer que está perto. E assim, se ele vier, ele vai chegar já pressionado, né? Porque depois dessa novela toda, assim, de uma forma desnecessária, né? Esse cara aí que o Bahia namorou o ano inteiro. Aí... E assim, querendo ou não, um goleiro que o Casa Pia é uma coisa, o Bahia é outra diferente, né? Casa Pia deve ter o quê? Uns 7 torcedores. Casa Pia, eu achava que era o nome de um restaurante chique. Aqui na Paraíba tem uma loja de sapatos que chama Casa Pio. Então, Casa Pia, eu nem sabia que tinha time chamado Casa Pia. Eu também não conhecia não.
conhecer com essa especulação. Então, É tradicional de Lisboa, mas passou muito tempo aí em segunda divisão, depois voltou e fez a Série A. e o canal do Carvalho, ele tá insistindo, viu, que não era pra ter poupado. Ele falou, se fosse 3 jogos seguidos e fosse na Liberta, ele pouparia? Se trocar o América de Cali por um jogo da Libertadores, ele pouparia? Não pouparia. Ele pouparia no Brasileiro, no caso, né? Ele inverteria, né? Exatamente. Ele tem que fazer uma escolha, velho. Ainda duro. O melhor time pra você fazer isso era o América de Cali. Oxi. Qual é o melhor? América de Cali, Fortaleza ou Atlético Mineiro? O América de Cali não é melhor que o Atlético Mineiro, nem é melhor que o Fortaleza, não. Fortaleza era jogo único, eliminatório e com rivalidade regional. E fora, né? É. O América de Cali era o mais frágil mesmo. Rapaz, eu não vou criticar o Bahia por isso. Vou criticar pela incompetência de fazer gol no primeiro jogo, pela postura letárgica no jogo da volta, mas por ter mandado aquele time a campo. Ou você tem elenco, se você tiver elenco é pra mexer, rapaz. Não tem jeito. Tem que acabar com essa agonia de que só joga de um jeito. Acho que o Rogério tentou fazer isso. E ok mesmo. O problema não foi esse. Reclame dele ter posicionado o jogador de um jeito, escolhido substituição tarde, qualquer coisa. Menos de ter feito essa escolha, que eu acho que você fazer gerir esse calendário do Bahia é realmente uma missão para poucos. Bom, é isso. Murilo Nunes está por aqui. Ele fala: parece que só existe um goleiro no mundo, tanto goleiro no mercado. Emerson Santos fala que faz sentido o rendimento do Pulga cair. Caliel também por aqui. Enfim, valeu para todo mundo que interagiu. Vamos chegando ao final, né? A gente já falou aqui sobre o Retrô, né? Cássio acredita aí que o Bahia vai aproveitar aí um adversário mais frágil, poupar, porque tem 2 jogos importantes, né, no Brasileirão aí. Sport Corinthians é a sequência? Sport Fluminense. Fluminense, né? Então tem uma sequência aí que não é 2 times que estão mal, né? Também é oportunidade, né, É isso, o Fluminense Bahia, indicou 4 derrotas seguidas, não sei como é que vai chegar aí, tá sentindo muito a ausência do John Arias, mas é um time encardido. Não é simples não de resolver. E o Sport é aquela, né? Uma hora vai ganhar. Então, todo mundo que pegar o Sport agora... Rapaz, o Sport tá competitivo. Eu fiz o jogo do Barradão, Sport e Vitória. Foi competitivo. Se tivesse alguém que vencer, curiosamente, apesar do contexto, o Sport teve muito mais perto de vencer, teve pênaltis negados pela arbitragem, exigiu muito. O Lucas Arcanjo foi o melhor em campo, goleiro do Vitória. E o jogo contra o Santos, o Sport chegou a abrir 2-0. Sabe-se lá que zorra que o Sport fez. Né? Agora o Sport não vai ter o Lucas Lima. Né? E o Bahia, por suspensão, não perdeu ninguém. Tá? O Everton Ribeiro estava pendurado. Tinha, se não me engano, tem jogadores de frente. Pulga, Ademir, todo pendurado, mas ninguém tomou cartão. Quem tomou cartão foi o Nestor só, no jogo hoje. Aí vai ter as voltas, né? Do Mingo e do... Mingo e Gilberto voltam, exatamente. Muito bem, então é isso. Passado a régua e neste domingo...